e as questões africanas, participação aí de soldados africanos nas grandes guerras mundiais, aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, vem comigo e bora lá! A gente está ali no final do século XIX, início do século XX, especialmente ali a partir de 1880 até o estopim aí da Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, o cenário para a África era de uma ingerência sobre esse grande continente. O que acontece? A gente vai ter um grande continente, que é a África, sob domínio de outras nações. Então, pela primeira vez na história, a gente tem isso de forma acentuada. Como contexto, a gente tem o capitalismo ocidental monopolista. Então, a gente tem uma busca aí por matérias-primas, fornecedores de matérias-primas e também pessoas que pudessem consumir esses produtos aí desses povos estrangeiros, vulgo aí, especialmente europeus. Com a intenção de interiorizar este domínio, a gente tem a construção de ferrovias, né? Uma malha ferroviária que pudesse interiorizar no continente africano o poderio, essa partilha da África, digamos assim. E também a gente tem um avanço tecnológico, que é o avanço da indústria farmacêutica, que com a construção e elaboração do quinino, a gente vai ter aí um poderoso combate contra doenças, digamos assim, tropicais, que afetavam muitas pessoas aí que tentavam dominar o continente africano. Né? Então a gente vai ter o quinino, um produto farmacêutico aí, da indústria farmacêutica que vai avançando, vai conseguir possibilitar o combate à malária, por exemplo. A gente vai ter também como um aporte, digamos assim, para a época, o avanço cartográfico. Desde o século XVI, século XV, a gente já tem esse avanço cartográfico acontecendo. Então, o mapeamento da região africana possibilita o conhecimento de onde tem montanha, de onde tem rio, de onde tem minério. Então a gente vai começar aí esse interesse ficar cada vez maior. Então vão cada vez mais incentivar e vão cada vez mais financiar a cartografia para conhecer o local que eles futuramente iriam explorar. E até que em 1884, 1885, a gente vai ter a conhecida Conferência de Berlim, onde a gente vai ter a partilha da África, especialmente entre duas grandes potências europeias, que é a Inglaterra e a França. Então a Inglaterra ela vai avançar em várias nações, né? Da Gâmbia, Serra Leoa, Nigéria, Egito, África do Sul e Zimbábue. Enquanto isso, a França vai avançar para Argélia, Tunísia, Senegal, Guiné, Daomé, Mali, Madagascar. Mas óbvio que não fica somente nessas duas potências, né? A gente vai ter a Alemanha indo em direção ao Togo, a Camarões. A gente vai ter a Bélgica no Congo, onde a gente vai focar logo na nossa explanação, porque o Congo era muito rico em minérios e isso vai acender aí a ganância belga. A gente vai ter Portugal, né, tadinho, Portugal acabou perdendo aí muitos territórios, né, perdeu o Congo, mas ficou aí com Angola, ficou aí com Moçambique e algumas ilhas ultramarinas, digamos assim. Então a gente pode dividir a exploração africana em 3 fases. A primeira fase é de 1880 a 1914, que foi quando a gente vai ter esse estabelecimento do domínio no território africano, que é essa primeira fase que usufruiu das descobertas, tanto da farmácia, quanto da cartografia, tanto aí da construção de ferrovias. A gente vai ter a segunda fase, que é o que a gente chama de período entre as guerras. Então, entre 1914 e 1945, onde essas potências elas vão recorrer com mais frequência aos recursos africanos. E a terceira fase, que é um período bastante especial da história africana, que é pós-guerra, né? Digamos assim, é uma gestação da Guerra Fria, porque dura ali de 1945 até 1960, onde há um fortalecimento desse nacionalismo e um movimento de descolonização
dessa África. Então, como é que funciona isso aí? Vamos tomar como exemplo a forma mais grotesca, digamos assim, que é o Congo, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, aí a Bélgica. A Bélgica, ela vai sujeitar os congolenses ao seu domínio. Mas claro que a gente vai ter, por exemplo, outros países. A Inglaterra, por exemplo, vai dar uma autonomia relativa aos países que ela coloniza. A França, por exemplo, ela valoriza aí o governo local, então ela trabalha muito mais a partir de um aparelho, uma artimanha ideológica, que é a assimilação cultural. Quer dizer que um é mais fraco, um é mais forte que o outro, uma é uma colonização melhor do que a outra. Não, colonização é colonização. Tá? Então a gente tem aí só características diferentes dessas potências na África. Então vamos lá para o nosso exemplo básico, como a gente já falou, o Congo, né? O Congo. A Bélgica transformou o Congo num grande quintal. Vamos partir desse princípio. Então as terras congolenses e os territórios congolenses se transformaram em terras e territórios belgas. Os congolenses, eles foram forçados a realizarem trabalhos, né? Basicamente aí muito parecido com uma escravidão que nós vimos aí anteriormente. Então a gente vai ter essa escravidão, só que no século XIX e também no século XX. E como é que funcionava? Através da pilhagem, né? Então essa pilhagem, o que é? O saque, é o roubo, que inclusive aí foi confirmado pelos belgas atualmente, né? Claro que nós temos um caminho muito longo para uma retratação de fato dos belgas aí no país Congo atualmente. Então, de forma geral, como é que se dava essa colonização dos países africanos? A gente vai ter primeiramente uma obrigação de ceder soldados, tanto para a Primeira Guerra quanto para a Segunda Guerra. A gente vai ter uma requisição periódica de trabalho forçado. Podia não ser contínua, mas ela existia. Então, vez ou outra, dependendo aí do período, havia uma requisição dessa potência europeia para que as pessoas que viviam nesses territórios, digamos assim, colonizados, trabalhassem de forma forçada, né, sem condições aí de trabalho humanizados e muito menos, né, direitos trabalhistas. Já estamos no século XX, né? Então a gente vai ter também uma requisição dessas pessoas transportarem a matéria-prima. Onde? Nas costas. Então a gente tem aí relatos, fotografias, imagens de pessoas transportando essas matérias-primas para essas potências europeias, né, que elas acabavam aí explorando nessas terras. A gente vai ter, obviamente, pagamento de impostos, né, que eram de forma recorrente, e por fim aí a gente vai ter a aculturação de crianças. Como é que se dava? Por meio de dois mecanismos, aparelhos de hegemonia, né, que é a escola e a igreja. Então, a partir desses dois aparelhos de hegemonia, a gente vai ter aí a aculturação das crianças, ou seja, uma dissimulação da sua própria cultura para uma aquisição da sua cultura que seria teoricamente mais importante, que é a europeia. Então a gente vai ter aí, obviamente, essa neocolonização na África muito marcada por temáticas como racismo. E as explicações estão no determinismo social, onde algumas raças seriam mais desenvolvidas do que outras. E, obviamente, os africanos, assim como os asiáticos, estariam aí na base dessa escala evolutiva. E os europeus brancos civilizados, industriais, estariam no topo dessa escala evolutiva. Então, a gente tem aí mecanismos, né, de legitimação desse racismo baseados na ciência da época, né? Então a gente já tem aí
vários soldados africanos trabalhando para os europeus, inclusive antes da colonização efetivamente acontecer. Por exemplo, na Inglaterra ali, por exemplo, no século XIX, havia os soldados das raças marciais, né, que são os Hausás, são os Yorubás, né, então a gente já tem, por exemplo, ali o WAF, West African Frontier Force, né, que já tinha 6.500 soldados já em 1901 e 6.300 soldados, ou seja, quase a totalidade, são de origem nigeriana e da Costa do Ouro, ali da questão do Atlântico, né? Claro que a gente tem algumas artimanhas para fazer isso, né? A principal questão é colocar essa pessoa trabalhando longe da onde ela tem origem. Então, por exemplo, soldados que agem na África Ocidental, eles são soldados da Antilhas. Os soldados aí da África Oriental são soldados indianos, exatamente para não trabalhar com essa questão da identidade desses povos que compartilham a colonização. Então criava diferenças, atritos entre eles para manter mecanismos de dominação e poder. Né? Então a gente tem toda uma estrutura ideológica, uma estrutura de funcionários públicos, digamos assim, uma estrutura de hierarquia entre os funcionários para que houvesse essa manutenção do poder desses povos estrangeiros. A gente vai ter uma elite, essa elite vai receber instrução tanto na África quanto na Europa e ela vai fornecer quadros políticos, quadros de intelectuais que a partir, veja só, da segunda metade do século XX vão começar a falar, a pensar, a usufruir desse poderio intelectual para pensar numa descolonização desses povos africanos e começarem a pensar dentro do contexto aí da Guerra Fria, atenção, para uma independência, uma descolonização e a partir aí, especialmente da pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter diversos países sendo formados, nacionalismo sendo pungente aí nesses países africanos. Ok, pessoal? Então, um abraço, tá? Felicidades a todos. Muito obrigado por acompanharem. Caso tenham interesse aí para saber mais sobre determinismo social, nós temos não só um, mas 2 vídeos que falam aí sobre determinismo social, darwinismo social e eugenia, tá bom? Um beijo da prof e até mais!